Começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você e de casa, em que eu tenho o imenso prazer de levar temas selecionados. No programa de hoje eu começo conversando com Amanda Claveri e a gente fala sobre clareamento dental. No segundo bloco eu converso com Elmir Chaya e a gente fala sobre neurociência e comportamento nas empresas. E termino conversando com a Dulce Rocha sobre terapia para viciados. Fica comigo, que a gente volta rapidinho. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aqui no Apoio de São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Tem que medo do Apogeu. Recomendo vir porque é muito boa a escola. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Amanda Claveri, ela que é dentista, e a gente vai falar sobre clareamento. Amanda, seja muito bem-vinda, imenso prazer falar com você. Igualmente, vamos falar desse tema tão interessante também. Queria que a gente começasse com você explicando o que é exatamente o clareamento dental e como é que ele funciona. Então, o clareamento dental é um tratamento estético, né, muito utilizado no consultório dentário e que visa clarear os nossos dentes, né? Esse clareamento é feito através de um gel apropriado para isso, né? A gente utiliza o peróxido de hidrogênio para fazer esse tipo de clareamento.
E como que ele funciona? Ele funciona de dentro para fora, na verdade, né? A gente não clareia o esmalte por fora. Na verdade, o gel ele penetra via esmalte, ele entra no nosso esmalte, ele penetra via esmalte, chega na dentina, que é a dentina que dá a cor para o nosso dente, né? Que é a segunda camadinha do dente. Então, ele vai fazer essa quebra de moléculas que são escurecidas na nossa dentina. Com isso, ele vai clarear o nosso dente. É por isso que a gente vê o tom mais claro, porque ele fez o clareamento por dentro do dente. Perfeito. Quais são os principais tipos de clareamento disponíveis hoje em dia? Então, nós temos 2 tipos de clareamento, 2 técnicas. É a técnica caseira e a técnica feita em consultório. Qual a grande diferença entre as duas? A diferença é que a caseira, o paciente vai utilizar uma moldeira, que é feita uma moldagem da arcada superior e inferior. Essa moldeira é feita de silicone, o paciente vai usar essa moldeira aplicando o gelzinho nela e vai usar em casa. Ele pode usar para dormir ou durante o dia, vai depender da indicação que o dentista vai passar para ele. Então, essa é a técnica caseira, né? E o dentista, isso que é super importante, o dentista vai estar supervisionando o paciente durante esse período de clareamento caseiro. O que é isso? Com visitas semanais ao dentista, até porque esse clareamento caseiro dura de 3 a 4 semanas, essa média. Então, uma vez por semana, o paciente vai ao consultório para o dentista fazer esse acompanhamento, esse clareamento. E o clareamento feito em consultório, ele é feito no consultório pelo dentista mesmo. O dentista aplica esse gel, deixa durante um tempo, que vem indicado pelo fabricante, e depois o dentista remove esse gel. A diferença principal entre eles é que, como o clareamento caseiro é um pouquinho mais demorado, né, ele leva de 3 a 4 semanas, a concentração do gel também é menor. E a concentração do gel do clareamento de consultório é uma concentração maior. Todo mundo pode fazer clareamento ou existe restrição? Olha, na verdade, a restrição que a gente geralmente até diz para o paciente é o seguinte: se ele tem muitas cáries, se ele está com restaurações muito extensas para trocar, então o ideal é até que faça isso primeiro, para depois a gente fazer o clareamento. Por exemplo, mas tem alguns casos que a gente até indica clarear primeiro, né? Algumas restaurações que devem ser feitas, por exemplo, nos dentes da frente. A gente vai primeiro clarear para depois fazer essa troca de restauração, né? Mas se o paciente está com gengivite, a gente não indica, gengiva muito inflamada. Primeiro vamos tratar essa gengiva, para depois usar o gel, até porque se o gel vazar um pouquinho para essa gengiva, vai irritar ainda mais essa gengiva. Então, se o paciente tem grandes tratamentos dentários para fazer, então primeiro faz esses tratamentos para depois fazer essa parte estética. Perfeito. É verdade que o clareamento pode enfraquecer os dentes? Não, isso é um mito. Na verdade, ele pode causar uma sensibilidade nos dentes, mas enfraquecer não. Tanto é que a gente explicou aqui, o clareamento é feito de dentro para fora. Então, ele não vai enfraquecer o seu dente. Claro, se você seguir exatamente o que o dentista estiver recomendando, né? Então, se você fizer, é um tratamento seguro, eficiente, mas com a orientação do seu dentista. Legal. Cremes dentais clareadores funcionam de verdade? Não, também não funciona, Carla. Pelo contrário, a pasta de dente que promete clarear, ela faz somente um clareamento externo, né? Que é o que vai ao contrário do clareamento que a gente faz no paciente com esse gel que é indicado. Ela vai como se fosse remover alguns pigmentos externos, pelo contrário, ainda vai causar sensibilidade no dente, porque ela tem abrasivo nesse creme dental. Então, o paciente que usa esse creme dental a longo prazo, né, por muito tempo, ele pode ficar com seu esmalte ainda mais sensível, porque vai desgastar o esmalte ali por um tempo, vai dar essa impressão que clareou, mas não clareou. Perfeito. Você falou em clareamento caseiro, em clareamento de consultório, e aí vem a questão: o uso dessas receitas caseiras, como bicarbonato, carvão ativado, isso pode ser prejudicial para a saúde bucal? Pode, além de não clarear, pode causar sensibilidade nos dentes.
Então, o que a gente indica para fazer o clareamento, até que seja ou caseiro ou de consultório? Você vai usar um creme dental como prevenção da sensibilidade, alguns que fazem essa função de diminuir ou até zerar a sensibilidade dentinária. Tem alguns cremes dentais que eles fecham os tubos dentinários, diminuindo essa sensibilidade dos dentes. Então, a gente já indica o paciente para ir usando esses cremes dentais para ele não sentir sensibilidade durante o tratamento de clareamento. Mas não vai resolver. Fazer esses usos caseiros, dessas receitinhas que a gente às vezes encontra na internet, isso não vai resolver e não vai clarear. Perfeito. Quanto tempo que dura o efeito de um clareamento? Em média, 1 ano, mas tudo vai depender da dieta do paciente. Se ele é um paciente que toma muito café, muito vinho, muito açaí, muitos corantes escuros, esse clareamento pode durar até menos tempo. Agora, se é um paciente que não toma tanto esses corantes mais escuros, que podem amarelar o nosso dente, escurecer o nosso dente, eu vejo casos que duram até mais de 1 ano. E aí o paciente depois pode até repetir esse clareamento. Perfeito. Os cuidados, então, é pensar numa alimentação com pouco corante. Exatamente, vai fazer durar mais tempo esse clareamento. Os cuidados principais para manter o dente mais claro é isso, menos pigmento escuro, o seu clareamento vai durar por mais tempo. Legal. Quem usa lente de contato dental ou faceta também pode fazer clareamento? Nesse caso não é tão indicado. Por quê? Porque o clareamento, o gel, ele só clareia o esmalte. A faceta ou a lente de contato, ela fica ali por cima desse esmalte, né? Que fica por cima dos nossos dentes, na parte da frente, e isso não vai clarear. Então, o gel ele só vai clarear o esmalte, só clareia dente, ele não clareia prótese. Então, nesse caso, não é indicado. Perfeito. Qual a recomendação para quem quer um sorriso mais branco e tem sensibilidade? A recomendação, como até já disse, né? Utilizar esses cremes dentais que ajudam muito no alívio da sensibilidade, tá? A gente indica algumas da Colgate, Sensodyne, tem creme dental que é específico para sensibilidade, ajuda bastante. Outra coisa que é importante para evitar a sensibilidade é o paciente utilizar a escova macia, não fazer força na escovação, porque tudo isso pode desgastar o nosso esmalte, causando a sensibilidade. Então, é umas dicas também para evitar isso. Certo. Por fim, o clareamento é um procedimento acessível ou é muito caro? É bastante acessível sim. Eu não considero muito caro, até porque é um tratamento estético, né? Mas é bem acessível sim. Maravilha. Quem quiser mais informações ou então uma consulta de avaliação para um clareamento com você, como é que pode fazer? Pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 24 999 32 6931. Maravilha. Amanda, obrigada pela gentileza. É sempre um prazer falar com você. Em breve a gente volta com novos temas na área de saúde bucal. Muito obrigada, até a próxima. Você fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você.
O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. De volta aqui no programa Comunicação Livre, tenho o prazer de conversar com o Elmir Chaya. Ele que é mentor em desenvolvimento humano e especialista em neurociência aplicada. Ele é da Inova 2 Neurociência. E a gente vai falar sobre neurociência e comportamento nas empresas. Elmir, seja muito bem-vindo, imenso prazer falar com você. Obrigado, Carla. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Vamos começar pelo básico. Eu queria que você me dissesse o que é a neurociência comportamental, por que ela tem ganhado tanto espaço no ambiente corporativo nos últimos anos. Perfeito, Carla. A neurociência, como um todo, ela estuda o sistema nervoso, né? E a comportamental estuda como o cérebro gera o comportamento humano, né? Isso, para o ambiente de trabalho, se traduz em comunicação, liderança, tomada de decisão e motivação. As empresas perceberam que, para entender o cérebro, a gente tem que entender o ser humano, né? E isso melhora os resultados. Legal. De que forma que o entendimento dessa estrutura cerebral que você está falando, como o córtex pré-frontal, o sistema límbico, pode impactar a gestão das empresas, a gestão das pessoas nas empresas? Perfeito. Se a gente parar para pensar, quando eu comecei a estudar um pouco sobre neurociência,
a gente tem uma ideia de que o cérebro tem alguns departamentos, e realmente tem, mas tudo é muito interligado, né? O que acontece no córtex pré-frontal, o que acontece no sistema de emoções, que é o sistema límbico, na verdade eles estão muito interligados. A gente falava antes, né? Caramba, não deixa que a tua razão sobrepuja a sua emoção, ou ao contrário, né? Então, de certa forma, o sistema límbico, que gera emoção e a motivação, e o córtex pré-frontal planeja, regula e decide, né? E um bom líder sabe equilibrar isso, né? Ele entende o que as pessoas sentem, ele age com estratégia. E a gestão eficaz, ela é neurobiológica, sempre. Compreender essa dinâmica é crucial, principalmente agora, nesse momento que a gente está vendo tantos casos de problemas de saúde mental por afastamento no trabalho também, né? Que geram afastamento no trabalho. Verdade. Como é que as emoções influenciam a tomada de decisão no ambiente de trabalho? Existe uma forma de treinar o cérebro para decisões mais assertivas? Existe sim, né, Carla? Tem um livro, né, que é aquele Inteligência Emocional do Daniel Goleman, né, que desde 1990, que fala-se muito sobre a inteligência emocional, né? Eu costumo gostar de usar o termo gerenciamento emocional. A gente pensa no nosso cérebro, né, nossas emoções, dentro dele, como se fôssemos o gerente dessas emoções. E as emoções fossem os nossos funcionários ali, né? Que a gente o tempo todo tem que entender que as decisões são emocionais, antes de serem racionais. Elas vêm sempre antes, né? Não existe escolha neutra. A gente está sempre sendo influenciado por elas. Mas dá para treinar o cérebro, sim. A gente tem práticas como atenção plena, o autoconhecimento, né? Feedback de qualidade no trabalho, por exemplo, né? Você melhora o seu padrão decisório. Isso aí é a plasticidade neural em ação. E na I2, na nossa empresa, a gente trabalha com isso, né? Com ferramentas que trabalham o foco, a atenção, tomada de decisão, várias coisas legais para ajudar na hora, umas decisões que nós precisamos tomar todos os dias, né? Legal. Você estava falando de plasticidade, e o que é a neuroplasticidade? Como é que ela pode ser aplicada para promover aprendizado contínuo nas organizações? Cara, a neuroplasticidade ela é fantástica, né? Ela é a capacidade que nós temos, né, que o nosso cérebro tem de mudar com a experiência, né? Todos os dias que a gente aprende alguma coisa nova, né? As empresas que entendem isso promovem muito aprendizado contínuo, né? E dentro da nossa empresa, lá na I2, a gente trabalha com uma plataforma educacional também, que a gente não só trabalha com o comportamento humano e a geração de insights para a gente entender o que está acontecendo e como a neuroplasticidade pode modificar aquele comportamento. E aí, dentro daquela plataforma educacional, o desenvolvimento é individualizado, né? E o segredo que a gente traz é desafio progressivo, uma cultura de feedback que eu já falei um pouquinho antes, ambientes que estimulam sempre a curiosidade, sabe, Carla? Aquela coisa de ficar repetindo o mesmo trabalho, aquelas funções que você tem que ser muito repetitivo, acaba que cansa o nosso trabalho cerebral. Isso daí, se você fizer um trabalho que seja mais criativo, se a gente conseguir colocar um pouco mais de até emoção mesmo no trabalho, positiva, forma times que evoluem muito mais. Isso é comprovado cientificamente, né? Ok. É isso aí. Na prática, como é que a neurociência pode ser utilizada em processos como recrutamento, liderança e desenvolvimento de equipe? Perfeito. Aí você falou um ponto fundamental, né? A neurociência, né, cara, ela usa dados. Nós, da Inova, a gente trabalha com dados comportamentais, né? Para entender como as pessoas pensam, decidem e reagem sob pressão. E geralmente no mundo que a gente está vivendo hoje, com muitos estímulos, né? Que a gente está, assim, de certa forma, nunca a gente consegue que a nossa atenção esteja focada. É como se a nossa atenção fosse aqui esse espaço entre as minhas duas palmas, né? E todos os hiperestímulos vão o tempo todo apertando o teu foco, né? E a gente fica cada vez menos focado. E a gente, com o NeuroAccess, que é uma ferramenta que a gente fornece um mapeamento desses comportamentos e otimiza a contratação e o desenvolvimento também de quem já está numa equipe. A gente alinha esses perfis comportamentais com as necessidades da empresa. E a gente reduz o turnover e aumenta a satisfação. Então, entender o perfil comportamental, você trabalha com mais foco, com menos ansiedade, e aquilo que você precisa, que é o resultado, chega mais rápido. Legal, isso é muito importante. Com certeza. O que são as heurísticas e vieses cognitivos? E como é que elas afetam o julgamento dos líderes e colaboradores no dia a dia corporativo? Sim, é engraçado a gente entender isso, né? Que o nosso cérebro, ele geralmente, quando a gente fala de conexão neural, a gente está falando de um caminho pré-estabelecido, né? Vamos dizer que você vai para uma cachoeira todo final de semana, e ali naquela cachoeira tem um caminhozinho, uma trilha de barro que você segue, que você sabe que vai dar naquela cachoeira. E aí você vê que tem um tronco de árvore ali caído naquela cachoeira, naquele caminhozinho ali para você
chegar na cachoeira, e aí você acaba pegando um atalho, né? Heurísticas são exatamente isso, atalhos mentais. São vieses, são erros sistemáticos desses atalhos. Então, eles nos fazem julgar mal, a gente ser injusto às vezes, ou resistir às coisas novas. Já viu quando na empresa o cara fala, ó, a gente vai mudar isso aqui, o líder fala, a gente vai ter que mudar nosso comportamento, a gente vai ter que transformar essa estratégia, e aí as pessoas são muito resistentes, e a gente resiste sem perceber. O autoconhecimento e dados, né, como os que o NeuroAccess, por exemplo, fornece, faz com que a gente comece a corrigir esses ruídos e pare de pegar alguns atalhos que pode levar a gente para o erro e fazer com que a gente não tenha resultado. Então, os estudos mostram que decisões influenciadas por esses vieses podem levar a escolhas que eles chamam de subótimas, né? Que a gente acha que é maravilhosa, mas quando você vê, dá em resultado negativo e afeta os resultados organizacionais. Atalho mental, né? Deu para entender um pouquinho que é bem assim complexo a gente tentar colocar isso em palavras, né? Em poucas palavras. Sim, mas deu para entender sim, quer dizer, assim, esses nossos atalhos, quando tem algum tipo de mudança no percurso, eles podem ser prejudiciais, porque não pode ser tão rápido assim, a gente tem que avaliar esses processos. Eu assumo que Perfeito. sou uma pessoa que não gosta de mudar hábitos. É isso aí, é isso aí. A gente acaba fazendo aquela mesma coisa, a rotina, de uma certa forma, é fundamental, às vezes, você ter um planejamento. Isso é maravilhoso, para você ter um dia a dia mais organizado, principalmente hoje, quando a gente não tem gestão do tempo. A gestão do tempo que a gente não está tendo, aquela coisa de categorizar o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial, faz com que a gente organize o nosso dia e a gente comece a ter mais produtividade e menos ansiedade. Né? Num país como o nosso, que foi considerado o país mais ansioso do mundo recentemente, a gente precisa muito dessas informações da neurociência e entender que ela é uma ciência que está transdisciplinar. Ela se apropria de todas, ela não é a única ciência, mas ela está unindo todas, a psicologia, a parte do comportamento, gestão, ela integra todas as outras. É o cérebro, é o central de comando, né? Não tem jeito. Perfeito. Como é que a motivação está ligada ao funcionamento do cérebro e que estratégias baseadas em neurociência podem aumentar o engajamento dos funcionários? Hoje a gente está, vamos dizer assim, uma onda muito grande, né, da dopamina. Tudo é dopamina, né? Você deve ter ouvido já em vários podcasts. É legal a gente ter o conhecimento, mas a dopamina, ela não é simplesmente aquela coisa que muita gente fala que é o hormônio do prazer, né? Ela gera uma expectativa, esperando uma recompensa, né? É aquela coisa da pessoa que gosta de fumar, por exemplo. Eu já fui fumante. E a gente sabe que quando dá aquela vontade de fumar, a gente fica na expectativa de conseguir mais um cigarro. E o fumante fica desesperado quando acaba o cigarro e já fechou todos os lugares da cidade. E aí como é que ele faz? Ele fica ansioso, fica triste, até alguns entram em depressão mesmo, né? Então, nasce da expectativa da recompensa. Isso é dopamina pura. Mas não é só dinheiro que motiva a gente tem que entender que propósito é fundamental. E o reconhecimento, né, daquilo que a gente está fazendo gera desafios que são estimulantes e positivos. E na nossa empresa lá, a gente o tempo todo, tudo que a gente faz, a gente pensa em criar trilhas de cursos, ou sejam protocolos, workshop ou palestra, baseado nisso. Líderes que aprendem a gerar motivação sustentável tem que ser com base em ciência, porque senão fica naquele negócio, pico de dopamina, aí cai lá pro buraco, pico de dopamina. Se a gente consegue manter uma dopamina que seja mais, digamos assim, sustentável, né, é difícil, é um desafio, mas dá para fazer. E depende da gente também, né, e vontade de mudar, é o que a gente acabou de falar agora há pouquinho. Isso aí é assim, né, considerando que a gente pensa, um dado aqui de 44% dos profissionais brasileiros se declararam engajados no ano passado. Estratégias baseadas em neurociências, né, podem ser fundamentais para melhorar esse cenário. Eles se declararam engajados, ou seja, por que só 44% estão engajados com as estratégias das empresas? Por que não está pelo menos 50%, 60% ou 70%? Cada vez está caindo mais esse número através dos anos. Porque a dopamina não está acontecendo. Acontecem as faltas, os absenteísmos, né? A dificuldade de você manter uma motivação para você ir trabalhar. Para você, caramba, e não é só, vou te dar um aumento, Carla, vou aumentar teu salário em 50 mil, nossa, a gente vai ficar feliz, não vai? É aquela coisa, ganhador da Mega Sena, ele ganha, ele fica, nossa, daqui a pouco acontece às vezes, se o cara não tiver uma gestão emocional, não tiver um cérebro equilibrado, tem uns até que se perdem a vida, né? E pode acontecer de, certamente, perder toda aquela fortuna. Então, o equilíbrio, eu sempre falo, né? Sabedoria, prosperidade e riqueza. Eu acho que esse é o caminho para tu conseguir chegar. E isso, dentro do mundo profissional, é essencial.
Legal. Você já falou uma vez, eu queria que você explicasse o que que é o NeuroAccess e como é que Aham. essa solução da I2 Neurociência auxilia a empresa a melhorar a performance e reduzir Sim. os conflitos internos. Então, Carlinha, o NeuroAccess, ele começou uma pesquisa que eu estava fazendo, estou fazendo ainda, né, uma monografia que eu estou desenvolvendo para minha pós-neurociência comportamental, e, na verdade, a gente começa a olhar que o comportamento humano ele é estudado há muitos e muitos anos atrás, né, desde o início do século XX, né, a gente vê que a gente olhava para a psicologia, mas não tinha imagens do cérebro, né. A partir da década de 70, com o eletroencefalograma, as tecnologias foram emergindo cada vez mais, a gente consegue ver uma emoção acontecer dentro do cérebro. E a gente consegue entender esses vieses que hoje eu estou falando aqui contigo com um pouco mais de propriedade, mas todo dia está nascendo novas informações. O cérebro não foi completamente descoberto. Seria muita ignorância falar que é isso. Por isso que eu te falei, o local tal. Então, o NeuroAccess, ele pega e faz uma ferramenta que avalia o comportamento com base no funcionamento cerebral. Ele pega inteligência emocional, as inteligências múltiplas, a parte que diz respeito ao teu gerenciamento, é diretamente ligado ao cognitivo também. Você tem um aplicativo que a gente tem como parceiro, que foi desenvolvido por neurocientistas brasileiros, que você, através de games, né, no celular ou no tablet, você tem testes cognitivos para tomada de decisão, para atenção. Com todo esse pacote, gera um resultado, né? E aí as empresas podem identificar e mitigar até mesmo aqueles riscos psicossociais que está aí tão pertinho, né, daquela NR01 que agora está falando, e a gente já está criando protocolos também. Se a gente quiser, a gente pode marcar um dia para conversar sobre isso também e trazer, porque é muito importante. A saúde mental hoje não está sendo tratada da maneira que deve, e às vezes a pessoa faz, vamos fazer aquela semana da yoga na empresa. Não é só isso. Tu faz a semana da yoga e na semana seguinte o líder fala, então a gente vai fazer uma semana agora de hora extra e todo mundo que fez a yoga esqueceu a yoga e vai ficar estressado na semana seguinte. Então tem que ser um planejamento sustentável. É a dopamina que eu te falei. Se não respeitar a ciência, a gente cai. A gente cai. É uma ferramenta que avalia o comportamento com base na neurociência. E trilhas de desenvolvimento são geradas para Carla, para o Elmir, para outra pessoa. Cada um de nós tem uma situação específica. Nós não somos exatamente iguais. Graças a Deus, né? Que Deus sempre faz a individualidade. Por isso que é tão maravilhoso a vida, né? Deu para entender um pouquinho? Deu sim. E aí, para a gente terminar, eu queria que você falasse com os líderes que desejam começar a aplicar os princípios da neurociência nas organizações. Perfeito. Como começar? Beber um golinho de água aqui. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Os líderes, eles são como se fossem os maestros de uma grande orquestra, né? Eles têm que entender como que cada músico daquele ali vai gerar um instrumento, vai tocar aquela harmonia. Então, entender como o cérebro influencia esse comportamento de cada funcionário é essencial, cara. Então, tem que investir em treinamento, mas não aqueles treinamentos que eu pego 30, 10, até 5 pessoas, pode ser 5 pessoas. A gente está com um cliente que é o nosso querido restaurante Pellegrini aqui de Petrópolis, né? Eles me deram autorização, estou até falando, e agradecendo, porque o Augusto é um cara que tem uma mente aberta. E isso proporciona que a gente veja em cada nicho que nós temos, seja no restaurante, seja na empresa, seja em qualquer lugar, a gente precisa investir e na segurança psicológica dos funcionários, né? São pequenas mudanças que eles fazem e vão gerar grandes resultados. Porque se a gente pudesse dar um conselho, né, Carlinha, que eu digo é parar de achar que só a técnica, né? Porque a gente fala muito assim, aquela história da hard skill, né? Os hard skills são as técnicas. Você tem um currículo maravilhoso. O Elmir fez curso disso, não sei o quê. A Carla fez 300 cursos. Mas como que o Elmir está agindo na hora que ele tem que tomar uma decisão? Quando alguém é mandado embora, que é um amigo, que é um companheiro de trabalho, como é que o Elmir se sente? Como é que está acontecendo isso dentro do cérebro dele? O que isso vai impactar nos nossos resultados? A Carla trabalha 12 horas por dia. Como é que isso está impactando na vida dela pessoal? Né? Em que ponto que ela vai chegar na idade dela, onde a gente já sabe que no envelhecimento a cognição é prejudicada, o hipocampo tem até uma redução, por isso que a memória da gente às vezes fica prejudicada. Só que a Carla estudou muito, que eu sei, que eu estudei com ela. E eu estudei muito também. A gente vai e vive estudando. O idoso que estuda é maravilhoso, porque ele alimenta o seu cérebro com coisas positivas. Ele faz com que a vida dele fique mais colorida, vamos dizer assim. Porque tem uma coisa que se chama, para a gente entender um pouquinho melhor, é o risco cognitivo, né? O risco cognitivo é quanto menos atividade você desempenha, você não tem reservas cognitivas no teu cérebro. Então, né? E essas reservas cognitivas fazem com que você
a doença menos de Alzheimer, que você tenha menos saídas para depressão e síndrome do pânico, etc, essa coisa toda. Deu para entender, Carlinha? Deu para entender, sim. Queria que, para finalizar de verdade, você deixasse os contatos para quem quer obter mais informações. Com certeza. Para falar com a gente, Carla, a gente tem assim, hoje, a gente está sempre tentando fazer um atendimento humanizado. Então, a pessoa que mandar o contato vai falar direto comigo ou com um dos meus sócios ou com uma das nossas psicólogas que trabalham com a gente lá. É o 24 99 257 9627. É o nosso telefone corporativo. E o atendimento, a gente faz questão de ser o mais rápido possível, né? É claro que se for 4 horas da manhã, a gente não vai ser hipócrita de falar que, né, os pilares da saúde mental, um deles é o sono. A gente tem que dormir. A gente está dormindo pouco. Então, a gente tem que tentar equilibrar isso também. Faz parte. E é muito pano para manga, é muita conversa. Quer deixar o nosso site aí? Você vai colocar aí também, né? Na barra aqui já tem o Instagram bonitinho, o tempo todo para as pessoas verificarem. Elmir, obrigada pelo bate-papo. Foi uma delícia conversar com você. Que bom, Carla. Agradeço a vocês. E, gente, mais foco e menos ansiedade. Isso daí acho que é o nosso lema que a gente tem que seguir. Verdade. Você de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Obrigado, Carla. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas.
volta com o programa Comunicação Livre. Tenho imenso prazer de conversar com a Dulce Rocha, ela que é terapeuta holística, e a gente vai falar sobre terapia para viciados. Dulce, seja muito bem-vinda, imenso prazer falar com você. Bom dia, também é muito bom conversar com você. A palavra viciados, né, fica pesada. É um pouco pesado, mas vamos lá. Eu queria que você definisse o que define um vício e por que ele não pode ser reduzido apenas a uma questão de força de vontade. Muito bem. O vício é aquele comportamento, né, ou hábito, aquela prática da pessoa que vai sendo levado, vai aumentando e a pessoa às vezes até nem percebe, ela acha que está no controle, mas existe uma compulsão, uma necessidade, uma falta de controle por repetir aquela ação. E normalmente vai trazer alguma consequência danosa, ou para a saúde, ou para a qualidade de vida, ou socialmente. Então tem essa conotação de ser compulsivo, né, descontrolado, ser gradativo também, de ir aumentando, porque o cérebro, o organismo fisicamente, fisiologicamente vai desenvolvendo uma resistência, então a tendência a ir aumentando e a pessoa não tem controle e aquilo causa algum prejuízo. Porque, por exemplo, uma pessoa que pratica muita atividade física, a gente não tem isso como um vício, também é, mas normalmente não traz dano, a não ser que a pessoa vai ingerir substâncias ou chegue num estresse físico, né, exagerado. Mas quando causa algum mal, a pessoa percebe que aquilo não está do lado bom da vida. Então é um vício que precisa ser olhado. Perfeito. Como é que fatores emocionais como a ausência parental ou traumas na infância podem contribuir para o desenvolvimento de um vício? Então, o nosso cérebro tem os neurônios que vão fazendo as sinapses desde que a gente nasce. Eles vão se conectando de acordo com as experiências que a gente vive. Então, essas sinapses, elas vão marcando o nosso comportamento e as nossas necessidades. Quando existe um trauma, uma dor, né, de abandono, de agressão, uma situação que marcou muito aquela infância, esse caminho ele fica muito fortalecido, só que fica um vazio ali, porque a criança não tem a sensação de prazer, só tem a sensação de dor. Então ela precisa buscar a sensação de prazer para compensar aquilo. É como se fosse uma anestesia, ou um preenchimento de um buraco que é infinito, porque não consegue ser preenchido dessa forma. Então, quando existem esses traumas, fica esse vazio que precisa ser preenchido. E aí o adolescente ou adulto vem buscar soluções não saudáveis, muitas vezes. Existem sinais que indicam que uma pessoa está desenvolvendo o comportamento compulsivo ou vicioso? Sim. Para quem está de fora, se percebe que a pessoa está fazendo aquilo ou todo dia, ou de maneira exagerada. Se ficar sem, tem a abstinência, que vai gerar um comportamento mais agressivo, mau humor, que a pessoa necessita ou daquela substância ou daquela distração, de uma maneira que já está ficando sem controle. Então, os parentes percebem, às vezes, muito mais do que a própria pessoa. Quando a gente imagina em vícios, a gente imagina as questões de álcool e drogas. Mas quais são os vícios comportamentais mais comuns hoje em dia? Então, além dessa adicção das substâncias, existem as práticas dos comportamentos. Então, jogos. Quando a gente fala em jogo, pode ser jogo do bicho, da loteria, jogo de carta, aposta em cavalos, porque a pessoa tem aquela sensação do prazer, dá uma validação para a pessoa, né? Da vitória. Então, jogos ou presenciais ou físicos, assim, ou virtuais em tela, né? Compras, sexo, alimentação. Então, são hábitos que podem gerar danos para a saúde física e mental. Como é que o consumo exagerado de telas e redes sociais pode se tornar um vício e também impactar o cérebro? Então,
A questão das telas é uma questão de saúde pública mundial. Então, tem sido muito olhado para isso, e a indicação é que não se dê tela para uma criança antes dos 2 anos de idade, porque a pessoa acha fofinho, a criança já, né, saber mexer ali com o dedinho na tela, mas não tem nada de fofinho. Existem protocolos na tecnologia que são propositais para viciar uma criança. E o que acontece com esse uso da tela, que vai se tornando cada vez maior? Tem uma parte do nosso cérebro, que é bem interna lá, que é a parte das nossas emoções, que se chama, dentro da parte límbica, que se chama ínsula, que o uso de tela já comprovadamente inibe essa parte do nosso cérebro. E essa é a parte que vai nos tornar pessoas mais sociáveis, pessoas que têm compaixão, pessoas que têm empatia. Então, o uso excessivo de telas, né, desde a infância ou até a gente mesmo adulto, vai ter essa nossa parte inibida e a pessoa vai se tornando fria, vai se ausentando dos outros, vai ficando uma pessoa que não tem empatia. E isso é muito sério. Nossa. O que leva uma pessoa a buscar prazer com comportamentos compulsivos, como as compras excessivas, os jogos ou a alimentação descontrolada? Tem relação direta, então, com a questão da falta de cuidados na primeira infância? Sim. Quando a gente fala assim que é isso, mas a gente está dizendo que é um padrão. A pessoa pode ter desenvolvido isso mais tarde. Um padrão não quer dizer que seja uma regra sem exceção. Então, vamos botar assim, 90% dos casos tem a ver com a nossa infância. E aí é essa necessidade da pessoa colocar alguma coisa naquele lugar, ter prazer, né? Porque o álcool, daquela euforia, aquela sensação, faz com que o nosso cérebro despeje dopamina na nossa corrente sanguínea. Então a gente tem aquela sensação boa. Só que aquilo é muito passageiro. Mas a pessoa pode desenvolver isso mais tarde, além da infância, né? Teve um trauma violento, né? Uma perda, algo aconteceu com ela mais tarde e que ela também não sabe lidar com aquilo, e aí ela pode desenvolver uma compensação para ter um pouco de prazer na vida, vamos dizer assim. Algumas pessoas desenvolvem esses vícios e outras não, mesmo vivendo o que a gente entenderia como situações parecidas. A gente até vê casos, né, de gêmeos, né, que vivem lá no mesmo ambiente, praticamente seriam os mesmos traumas, mas então a gente vê que não é só a genética. Vai muito da personalidade da pessoa e de como ela interpreta, porque a nossa interpretação não é uma interpretação de leitura, mas a narrativa que a gente faz daquilo que a gente sentiu, para algumas pessoas aquilo é maior. Então vai muito de como a pessoa percebe. O trauma dela vai do que aconteceu e de como ela sentiu. Vai do ambiente que ela vive e essa predisposição, que uns sentem menos aquele trauma, outros sentem mais. Então vai muito da percepção da pessoa, por isso que isso é variável. Há pessoas que podem beber socialmente e não são viciadas, e há pessoas que dão o primeiro gole e já se perdem. Então é essa carência interior, né, que é essa parte emocional da pessoa, como ela foi desenvolvida. Quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes no combate aos vícios? Então, há muitas terapias, né, como a terapia comportamental, há muitas práticas mais breves, que elas podem ajudar a pessoa nesse caminho, que o terapeuta ele vai ver como a pessoa está pensando, ver o que ela sentiu e desenvolver práticas, porque vai ter que mudar o comportamento dessa pessoa. Então, vai ter que ter uma substituição. Porque o que acontece com o nosso cérebro? Ele se acostuma, como falei, vai fazendo as sinapses, e é igual aquela trilhazinha lá no meio do mato, que todo mundo passa, ela fica aberta, fica forte ali. Então, você vai fazendo aquilo sempre, aquilo vai sendo reforçado, vai sendo reforçado, vai sendo reforçado. Então, você vai ter que mudar esse caminho, você vai ter que ir lá para um caminho que está fechado ainda e formar novas sinapses, formar novos trilhos neurais, formar uma nova forma de viver. Então, você vai ter que abrir um outro caminho e ir enfraquecendo esse, deixar o mato crescer nessa trilha aqui e ir abrindo um outro caminho. Então, vai ter que ter mudança de comportamento. Então, essa ajuda do terapeuta que vai colaborar com
paciente nessa questão que não é só a força de vontade, que é uma questão de neurônios, de cérebro também, e de ter dinâmicas para isso. Felizmente que existe essa neuroplasticidade, porque da mesma forma que a gente cria um hábito, a gente pode descriar. Aí a pessoa tem que querer realmente. Perfeito. Técnicas como hipnose e constelação familiar também são utilizadas. Como é que elas podem ajudar nesse processo? Sim. Para algumas pessoas, inclusive, a hipnose, ela pode até funcionar com uma sessão, como muitas vezes é prometido, de gerar nojo por aquilo e tudo mais. Mas nem sempre só essa mudança assim, trágica, esse olhar, ele consegue consertar. A pessoa tem que ir um pouquinho mais fundo, tem que fazer um processo de ver o que realmente faltou naquela pessoa e como ela pode mudar esse comportamento. Não adianta eu só vou parar de fumar de hoje para amanhã, a não ser que a pessoa tenha uma outra dinâmica e que o vício dela não seja tão forte. Mas ela tem que querer e entender o que ela está colocando de prazer ali. E aí ela colocar algo na vida dela que dê prazer, que substitua aquilo, que é a questão do caminhozinho que a gente falou. Criar um novo caminho, criar um novo comportamento. Para quem está enfrentando um vício ou tem um familiar nessa situação, qual que deve ser o primeiro passo para buscar ajuda? Então, quem tem um familiar é o acolhimento, porque o julgamento, a gente não sabe como a pessoa criou aquilo, né? O quanto que ela sofreu, qual é o tanto de dor dela para precisar desse tipo de anestesia, de compensação. Então, essa pessoa, ela precisa ser acolhida. Então, que seja por pessoas próximas ou que seja por si mesma. Ela precisa se acolher, entender que aquilo ali é uma válvula de escape e que ela pode mudar aquilo. Então, o primeiro passo é aceitar que aquilo existe. Sim, eu tenho um vício aqui, isso não está sendo saudável, eu preciso mudar. E aí, buscar ajuda, que pode ser por vários caminhos. Perfeito. Esperar um vício vai além de parar esse comportamento. Como ressignificar a própria história pode ser um caminho para a recuperação? Sim, porque exatamente. Muitas vezes, inconscientemente, a pessoa ainda está naquele lugar daquela criança que sofreu aquilo. Ou daquela pessoa que mesmo, né, na adolescência ou na fase adulta, se sentiu órfã ali de alguma coisa. Perdi, ficou aquele buraco. Então, a pessoa, ela precisa entender que ela tem que tomar as rédeas. Não adianta ela ficar cobrando de pai e mãe. Mas isso não é uma coisa só mental, é uma coisa que está arraigada, né, em todo o cérebro, em toda a memória dela. E ela precisa entender que ela agora é que vai resolver. Porque não tem mais pai ou mãe que possa modificar aquela situação que já foi vivida. Então, é ela olhar com outros olhos para aquela história que ela viveu. Primeiro, descobrir, né, encarar qual é essa história, qual é essa falta, qual é esse trauma, qual é essa dor. E aí, olhar para aquilo com outros olhos, entendendo que aquilo já passou. Então, não é só, vou parar agora, porque ela vai ficar naquela ânsia, naquela vontade, às vezes vai ficar trocando um vício por outro, troca o álcool pelo cigarro, exemplo, né? Então, é a pessoa, para não substituir um vício por outro, ela encontrar prazeres reais nas coisas saudáveis e não só se forçar a mudar um comportamento. Ela ir lá naquela raiz onde tem que está sugando aquele buraco lá infinito, aquele buraco negro, e ela ir lá e conseguir fechar aquilo. Fechar o quê? Com acolhimento, com amor, com perdão, e entendendo que ela é a dona da vida dela, que ela não pode mais cobrar isso de ninguém, que ela é que tem que resolver. Então, não é só decidir mudar o comportamento, é ressignificar esse olhar para aquilo que foi vivido. Senão, aquilo continua demandando. Para finalizar, Dulce, eu queria que você me falasse que mensagem que você deixaria, o que você diz para quem acredita que não há saída para o vício. Olha, a nossa natureza, né, ela é fantástica. Ela sempre
nos dá essa possibilidade de recuperar, de refazer, de reconstruir, de recomeçar. Então, o nosso cérebro, ele é feito que tem essa nossa capacidade de refazer, que a gente chama de neuroplasticidade. Está fazendo aqui, mas é possível fazer novas conexões. Então, sempre há esperança. Desde que o paciente ele queira alguma coisa, é possível você fazer essa modificação, né? Com ajuda, com orientação, é possível você modificar o comportamento de verdade, indo lá na origem. Não perca a esperança, basta querer. E depois a pessoa vê que a vida tem outro tom, outra cor, outra qualidade, né? Outra sensação, porque ela mesma vai estar se respeitando, se admirando muito mais. Perfeito. Queria que você deixasse os contatos para quem ouviu esse nosso bate-papo e quer obter mais informações. Sim, então no Instagram, Dulce Rocha Terapeuta, e pelo Zap 24 999 88 9900. Obrigada pelo bate-papo, foi realmente muito elucidador, tá bom? A gente volta. Obrigada, um ótimo dia. Ó, você aí de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Três, dois, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Espero de verdade que você tenha ficado de olho nas entrevistas, acompanhado também os nossos parceiros e patrocinadores nos intervalos e que se mantenha aqui, na grade da TV Petrópolis, para mais programas de alta qualidade. A gente se vê na próxima semana num programa inédito. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.